Ela tem uma síndrome chamada Tourette. Para quem não sabe, Tourette é um distúrbio neurológico que causa movimentos involuntários. Durante o processo, uma pessoa próxima tem ajudado bastante, oferecendo apoio constante. Ufa, ela sente que tem recebido muita ajuda e cuidado. Veja. Hey guys, it's been a little while since we had this talk. But I've been feeling like a lot better. What? And the Douce has been helping. I can honestly say the Douce has been helping me. I've been feeling a lot